Sabe, hoje em dia todo mundo fala de IA, né? Parece que surgiu assim, do nada. Mas a verdade é que a inteligência artificial tem uma história, longa, cheia de sonhos gigantescos, uns momentos de quase desistência, os famosos invernos, e também uns saltos de tecnologia que, nossa, mudaram o jogo. Bem-vindos a esta nossa conversa sobre a jornada da inteligência artificial. A ideia aqui é desvendar como a gente saiu daquelas primeiras ideias de máquinas pensantes para chegar nessas ferramentas de hoje que criam texto, imagem, código, nossa, quase tudo. Vamos mergulhar um pouco nos conceitos, nos altos e baixos, sabem? E nas tecnologias que foram abrindo esse caminho. A gente se baseou em vários artigos e pesquisas que contam essa história. Ok, então, para começar do começo mesmo, o que é, afinal, inteligência artificial? O que faz uma máquina parecer ou até agir de forma inteligente? É só um programa de computador mais espertinho? Olha, é um pouco mais que isso. Em essência, a IA é um campo da ciência da computação, tá? O foco é criar sistemas ou máquinas mesmos capazes de fazer coisas que normalmente a gente pensaria que só o humano faz. Tipo, aprender com a experiência, raciocinar para resolver um problema, tomar decisões, entender a nossa linguagem e até, veja só, ser criativa. Criativa? Interessante isso. Sim. E olha, ela já está em todo lugar, muitas vezes a gente nem nota. Sabe aquela recomendação de filme na Netflix que parece que lê os seus pensamentos? Acontece direto. Ou Spotify que sugere a música perfeita para aquele momento, a câmera de celular que acha os rostos na foto, o tradutor automático que salva a gente em viagem, né? Nossa, salva mesmo. Até aquele sistema que lê o texto de uma imagem escaneada, sabe? O tal do OCR. Tudo isso tem IA ali rodando por baixo. E doido pensar como isso entrou no nosso dia a dia sem a gente nem perceber direito. Mas, existe diferença entre esses tipos de IA? Porque, sei lá, meu assistente de voz às vezes parece genial, mas outras vezes nem tanto. É uma ótima pergunta. A imensa maioria do que a gente usa hoje é o que chamamos de IA fraca ou limitada. O termo técnico é ANI. Artificial Narrow Intelligence. Ela é, excelente em tarefas bem específicas. Entender seu comando de voz, jogar xadrez super bem, dirigir um carro em certas condições, achar a melhor rota no mapa. Mas o ponto é, ela foi treinada para aquilo. Ela não sai aprendendo coisas novas sozinha depois que o treinamento acaba, sabe? Entendi. Ela é boa em uma coisa só. Seu General Intelligence. Essa seria uma IA com a flexibilidade cognitiva parecida com a nossa, de um humano, capaz de aprender, raciocinar, se adaptar a praticamente qualquer tarefa ou contexto, sozinha. Uau! Mas isso sim, ainda é uma meta bem distante, coisa mais para ficção científica, por enquanto. Tem gente que até fala numa superinteligência, ASI, que seria além da capacidade humana. Mas aí já é especulação pura mesmo. Tá, e como essa IA fraca do dia a dia se diferencia da programação normal que a gente já tinha? Boa. A computação tradicional, ela lida com problemas que têm passos bem definidos, né? E uma resposta exata. Calcular a folha de pagamento, por exemplo. A IA entra onde o problema é mais aberto, com muitas variáveis, sem uma única solução óbvia. Tipo, planejar uma viagem super complexa ou diagnosticar uma doença rara a partir de sintomas. Entendi. Problemas mais cinzentos. Isso, ela usa técnicas como busca, análise de possibilidades, tenta imitar um pouco o nosso jeito de raciocinar. No fundo, as duas usam algoritmos, que são tipo uma receita de bolo, uma sequência de passos, né? Só que na IA, essa receita pode ser aprendida ou adaptada com a experiência, com os dados. Não é fixa como na programação tradicional. Faz sentido. Mas essa ideia de máquina inteligente, isso não nasceu ontem com a internet, né? De onde veio isso? De jeito nenhum. As raízes, são bem mais antigas. Dá pra gente voltar lá para 1936 com Alan Turing e a máquina de Turing. Era um conceito teórico, abstrato, de uma máquina que poderia, em tese, computar qualquer coisa computável. Foi a base de tudo. Que antigo. Pois é. Aí, em 1943, dois caras, McCullough e Pitts, criaram o primeiro modelo matemático de um neurônio.
A ideia deles era que talvez o cérebro funcionasse com base em lógica, algo que, quem sabe, uma máquina pudesse simular. Eram ideias assim, muito à frente do tempo. Plantaram a sementinha. E quando que virou um campo de estudo mesmo? O marco zero oficial, o nascimento da IA como disciplina de pesquisa, foi em 1956. Teve uma conferência de verão famosa lá no Dartmouth College, nos Estados Unidos. Foi lá que o John McCarthy, junto com Marvin Minsky, Alan Newell, Herbert Simon, essa turma pioneira, sabe? Eles não só criaram o termo inteligência artificial, como definiram a missão. E era ambiciosa. Imagino. Construir máquinas que pudessem usar linguagem, formar conceitos, aprender sozinhas e resolver problemas que até então eram coisas só de humano. Caramba, a ambição era altíssima desde o minuto zero. E qual foi a primeira estratégia deles para tentar criar essa tal inteligência? Como eles começaram? A primeira grande onda foi a da IA simbólica. Também chamam de IA clássica, ou, como o pessoal da época brincava, a abordagem dos NEETs, os arrumadinhos. MITs? Por quê? Porque a ideia central era que a inteligência vinha da manipulação organizada de símbolos, palavras, conceitos, através de regras lógicas bem definidas. Aquele esquema, se acontecer isso, então faça aquilo. O conhecimento era todo colocado ali manualmente pelos programadores. Era como escrever um manual de instruções gigantesco para a máquina seguir regra por regra. Ah, entendi. Tudo programadinho. Exato. E os exemplos clássicos dessa época são os primeiros programas de xadrez. Eles jogavam seguindo essas regras e tentando prever alguns movimentos à frente. Teve também o General Problem Solver, o GPS, do Simon e Newell, que tentava imitar os passos lógicos que a gente usa para resolver problemas. E talvez os mais famosos foram os sistemas especialistas, como um chamado MySyn, que conseguia diagnosticar algumas doenças infecciosas com base numa lista enorme de regras, então, que eles tiraram de médicos especialistas. Era tipo ter um expert dentro do computador, mas só para aquele assunto específico. Poxa, parece promissor jogar xadrez, diagnosticar doenças. Mas você falou dos invernos. Essa empolgação toda não durou para sempre, né? Porque esses momentos de otimismo acabavam em decepção. Exatamente. A história da IA é meio assim, cíclica. O primeiro inverno da IA veio forte ali entre meados dos anos 70 e o início dos 80. O motivo principal? Simples. As promessas que fizeram na década anterior foram, assim, muito além do que a tecnologia da época podia entregar. Foi um excesso de otimismo, sabe? Ah, venderam o peixe demais. É tipo isso. Projetos enormes como tradução automática perfeita entre idiomas deram com a cara no muro. Tiveram uns relatórios bem influentes na época, tipo o ALPAC nos Estados Unidos e o Lightyear no Reino Unido, que criticaram muito a falta de resultado prático. E aí? Cortaram a verba. Na mosca. Cortaram o financiamento pesado, principalmente o governamental, e tinham barreiras tecnológicas reais também. Os computadores eram lentos pra caramba, caríssimos e tinham pouquíssima memória. E um ponto crucial: faltava dado. A IA simbólica dependia de regras escritas, mas para tarefas do mundo real, tipo entender a gente falando ou reconhecer um objeto numa foto, a quantidade de regras seria infinita. Impossível escrever tudo. Entendi. Faltava a capacidade de aprender sozinha com exemplos, né? Exatamente. Era como tentar ensinar um bebê a reconhecer todos os bichos do mundo só descrevendo eles, sem nunca mostrar uma foto ou o bicho de verdade. Não ia rolar. A consequência foi um banho de água fria geral. Agências importantes como a DARPA, nos Estados Unidos, que bancavam muita pesquisa, fecharam a torneira, muitos projetos foram cancelados e vários pesquisadores brilhantes acabaram mudando de área. O otimismo virou pessimismo, quase depressão na área. Pesado, um verdadeiro balde de água fria. Mas a área sobreviveu. Como que ela conseguiu sair desse primeiro inverno e voltar a andar? Qual foi a faísca para recomeçar? A virada veio com uma mudança de filosofia, que foi ganhando força ali nos anos 80, 90. O aprendizado de máquina, o famoso Machine Learning, ou ML. A ideia fundamental mudou radicalmente. Em vez da gente dar as regras prontas para a máquina, a gente começou a pensar:
E se a gente der para ela um monte de exemplos dados e deixar que ela aprenda as regras e os padrões sozinha? Ah, uma abordagem diferente. Totalmente. Isso deu força para uma abordagem rival da simbólica, a conexionista. Essa era associada aos scruffs, os desgrenhados, em oposição aos neats arrumadinhos. Essa galera se inspirou mais na estrutura do cérebro humano, sabe? Com os neurônios todos conectados, e aí eles criaram as redes neurais artificiais, conceitos antigos até, como o Perceptron lá de 1958, e modelos novos como as redes de Hopfield, de 82, ganharam uma nova vida com essa ideia de aprender com dados. Redes neurais. Soa complexo. Mas qual a ideia básica por trás delas? Como é que elas aprendem assim? Imagine uma rede tipo uma teia com um monte de pequenos processadores ligados entre si, os tais neurônios artificiais. Cada ligação dessa tem um peso, uma força, digamos. Quando você mostra um exemplo para a rede, sei lá, a foto de um gato, a informação passa por essas ligações. Se a rede acerta e diz, é um gato, ótimo. Se ela erra e diz, é um cachorro... Aí ajusta. Exato. Ela ajusta os pesos dessas conexões para tentar acertar da próxima vez. Fazendo isso com milhares, milhões de exemplos, a rede vai ajustando esses pesos e, na prática, aprendendo a reconhecer os padrões que definem um gato, mesmo que a gente nem saiba descrever esses padrões com regras exatas. Interessante. Ela acha o padrão sozinha. Isso. E essa abordagem se mostrou muito mais poderosa para problemas complexos, ambíguos, sabe? Onde os padrões são sutis, difíceis de botar numa regra assim, então, como reconhecer voz, escrita manual, objetos em fotos. Foi aí que a gente começou a ver aplicações mais robustas melhorando pra caramba, filtros de spam que realmente aprendiam que era lixo eletrônico, sistemas de OCR que finalmente funcionavam bem para digitalizar documentos, os primeiros sistemas de reconhecimento de voz que entendiam mais do que só comandos simples. Poxa, parece que aí sim tinham achado o caminho. Mas a história se repete, né? Não teve outro período de baixa, mesmo com as redes neurais engrenando? Teve sim. Um segundo inverno da IA. Foi mais curto, mas aconteceu ali no finalzinho dos anos 80, começo dos 90. Dessa vez, parte da culpa foi do mercado de sistemas especialistas. Ele tinha inflado muito e depois murchou. Eles eram caros para fazer, caros para manter, muito específicos, não serviam para problemas um pouquinho diferentes e bem frágeis. Qualquer coisa fora do script quebravam. Entendi, não eram flexíveis. Nada flexíveis. E as redes neurais, apesar do avanço teórico, ainda esbarravam nos limites práticos da época. Treinar redes grandes com muitas camadas, o que a gente chama hoje de deep, profundo, exigia um poder de computação que simplesmente não existia de forma acessível. Era caro demais. Faltava máquina. Faltava máquina e faltava dado em volume. Conseguir dados de qualidade, em grande quantidade, ainda era um desafio enorme, custava muito dinheiro. Até uns hardwares especializados que usavam para IA simbólica as Lisp Machines perderam mercado. A promessa das redes neurais era incrível, mas os computadores da época ainda não davam conta do recado, sabe? Faltava esse músculo computacional para a coisa decolar de vez. E aí, chegamos perto dos dias de hoje. O que aconteceu para finalmente destravar esse potencial todo? Para causar essa explosão de IA que a gente está vivendo agora? É aqui que a coisa fica realmente interessante, né? Exatamente. Esse renascimento espetacular da IA, que começou a pegar tração ali por meados dos anos 2000 e explodiu mesmo por volta de 2012, foi resultado de uma tempestade perfeita, sabe? A convergência de 3 fatores que foram cruciais. 3 fatores. Quais? A aprendizagem profunda. São redes neurais com muitas, mas muitas camadas internas, por isso profundas. Elas conseguem aprender representações dos dados em vários níveis de abstração, padrões muito mais complexos. O marco inicial foi ali por 2006, com as Deep Belief Networks. Mas o divisor de águas mesmo foi em 2012. Uma rede chamada AlexNet,
usando Deep Learning, ganhou uma competição super importante de reconhecimento de imagens, a ImageNet, por uma margem, assim, absurda. Aí todo mundo viu o poder daquilo. E outras inovações, como as LSTMs, que resolviam problemas de memória das redes antigas, também foram essenciais. Ok. Algoritmos melhores. Qual o segundo fator? O segundo foi o Big Data. A internet explodiu, vieram as redes sociais, os smartphones. De repente, a gente começou a gerar uma quantidade de dados que ninguém nunca imaginou. A cada segundo, texto, foto, vídeo, áudio. Uma avalanche de dados. Exatamente. E esse volume massivo de dados era o combustível perfeito que os modelos de Deep Learning precisavam para aprender de forma eficaz. Não adianta ter um motor potente sem gasolina, né? Os dados viraram o novo petróleo, como dizem. E o terceiro fator? Imagino que seja a máquina que faltava. Bingo. O terceiro foi a infraestrutura computacional. E aqui a estrela são as GPUs, as unidades de processamento gráfico. As placas de vídeo de videogame? Essas mesmas. Elas foram feitas originalmente para rodar gráficos de jogos, que exigem muitos cálculos em paralelo. Aí, alguém percebeu que essa arquitetura, com milhares de núcleos trabalhando juntos, era perfeita para os cálculos matemáticos repetitivos e massivos das redes neurais, basicamente. Muita álgebra linear. O custo de processamento e de armazenamento caiu drasticamente, e a computação em nuvem democratizou o acesso a esse poder todo. Qualquer pesquisador, qualquer empresa pequena podia alugar esse poder computacional. Quer dizer que meu videogame ajudou a turbinar IA, que coisa. De certa forma, sim. As GPUs são muito, muito mais eficientes que as CPUs normais para esse tipo de cálculo paralelo. Empresas como a NVIDIA sacaram isso cedo e investiram pesado. Tem umas histórias ótimas dos pioneiros, tipo o Andrew Ng em 2008, Geoff Hinton em 2009, tendo aquele estalo, sabe? Nossa, com GPU a gente acelera o treino dessas redes em 10, 50, 100 vezes. Foi uma virada de chave absurda. E esse renascimento trouxe a IA que a gente conhece hoje. O Google Tradutor que funciona incrivelmente bem, o reconhecimento facial que desbloqueia o celular na hora, assistentes como Alexa, Siri e também aquelas vitórias simbólicas que mostraram o salto. O Deep Blue ganhando do Kasparov no xadrez em 97 foi um marco. Mas talvez mais impressionante ainda foi o AlphaGo da DeepMind ganhando do campeão mundial de Go, Lee Sedol, em 2016. Go é um jogo considerado muito mais intuitivo, complexo para máquinas do que o xadrez. Aquilo chocou o mundo. Realmente impressionante essa combinação. Algoritmo inteligente, muito dado e poder de fogo computacional. Mas agora, parece que a gente entrou numa outra fase ainda mais maluca, talvez. Não é só IA que analisa, é IA que cria. Que história é essa de IA generativa? Você tocou no ponto central da revolução que a gente está vivendo agora. Até pouquíssimo tempo atrás, a maior parte da IA era o que a gente chama de analítica ou discriminativa. O trabalho dela era olhar para dados que já existiam e basicamente classificar. Isso aqui é spam ou não é? Tem um tumor nessa imagem ou não? Ou prever. Qual a chance desse cliente comprar de novo? Qual vai ser o preço dessa ação amanhã? Ela trabalhava com o que já existia. Certo, ela entendia o passado para prever o futuro ou classificar o presente. Perfeito. A IA generativa faz algo diferente. Ela cria conteúdo novo, original. Algo que não existia daquela forma antes. Pode ser texto, código de programação, imagem, música, vídeo, até dados sintéticos, dados falsos mais realistas para treinar outras IAs. Ela aprende os padrões, a estrutura, a gramática dos dados com que foi treinada e usa isso para gerar exemplos inéditos. Geralmente a partir de uma instrução nossa, um comando, que o pessoal chama de prompt. E que tipo de mágica tecnológica está por trás disso? Como ela cria do nada? Bom, não é bem do nada, né? Ela aprendeu com muita coisa antes. Mas as arquiteturas por trás são fascinantes. Tem as GANs, as redes adversárias generativas, lá de 2014. São duas redes que competem. Uma tenta gerar dados falsos, tipo rostos de pessoas que não existem, e a outra rede tenta identificar se são falsos ou reais.
Nessa briga, o gerador vai ficando cada vez melhor em criar coisas que enganam o discriminador, coisas super realistas. Uma competição interna. Que interessante. Exato. Mas a grande estrela dos últimos anos, principalmente para texto, são os Transformers, de 2017. Eles têm um negócio chamado mecanismo de atenção. Isso permite que o modelo entenda o contexto e a relação entre palavras, mesmo em textos bem longos, sabe? Algo que era um desafio enorme para as redes anteriores. Os Transformers são a base dos famosos LLMs, os grandes modelos de linguagem, tipo a família GPT da OpenAI, o Gemini do Google, o Claude. Esses modelos foram treinados com quantidades absurdas de texto da internet e de livros. Ah, os famosos LLMs? Isso. E para imagens, além das GANs, temos os modelos de difusão. São eles que estão por trás de ferramentas como o DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion. Como eles funcionam? É bem engenhoso. Eles aprendem a pegar uma imagem e adicionar ruído aos pouquinhos, até ela virar só ruído, estática. E depois aprendem o processo inverso. A partir de um ruído aleatório e de um comando de texto, o prompt, eles aprendem a tirar o ruído de forma controlada para gerar uma imagem limpa que corresponde àquele texto. Tem outras arquiteturas também, como o VAS, mas essas são as mais faladas hoje. E os exemplos estão explodindo por aí, né? O ChatGPT mantendo conversas super coerentes, escrevendo textos sobre qualquer coisa. O Midjourney criando aquelas artes visuais incríveis, às vezes meio surreais, a partir de uma descrição. O GitHub Copilot ajudando o programador a escrever código. Sim, direto. Empresas de carro autônomo, tipo Waymo e Cruise, usando IA para gerar dados sintéticos de trânsito, situações raras para treinar os carros em segurança, tradução simultânea quase perfeita, a lista não para de crescer. Responde, é quase uma máquina que imagina. Que sintetiza, talvez. Exato. É uma ótima forma de colocar. Ela está combinando os padrões que aprendeu de maneiras novas, gerando algo que não estava explicitamente lá nos dados originais. É uma forma de síntese muito poderosa, baseada no aprendizado massivo. E o que tudo isso significa, então? Para onde a gente vai com máquinas que podem, de certa forma, imaginar? Qual o impacto disso tudo? Olha, o impacto é gigantesco. E a gente ainda está só na pontinha do iceberg para entender tudo. A IA generativa está, de certa forma, democratizando a criação. Ferramentas que antes precisavam de anos de estudo, habilidade técnica super específica, agora estão ficando acessíveis para muito mais gente gerar texto, imagem, código, música. Qualquer um pode criar? Quase isso. E está sacudindo áreas inteiras. Marketing, design, entretenimento, educação, desenvolvimento de software, pesquisa científica. A lista é imensa, de verdade. Claro. Que essa revolução toda não vem sem uma bagagem pesada de desafios, né? Perguntas difíceis que a gente precisa encarar de frente. Tipo, Por exemplo, a questão dos vieses. Se os dados que a gente usa para treinar esses modelos têm preconceitos da nossa sociedade, racismo, sexismo, etc., a IA pode aprender e até amplificar esses vieses nos resultados que ela gera. Isso é sério. com certeza. Outro ponto super crítico é a desinformação. Esses modelos podem alucinar, sabe? Inventar fatos com uma confiança que assusta. E a facilidade de criar deepfakes, vídeos ou áudios falsos super realistas ou notícias falsas em escala industrial é bem preocupante para a democracia, para a confiança. Sim, já vimos um pouco disso. Tem toda a discussão sobre propriedade intelectual. De quem é o conteúdo que a IA gera? Do usuário que deu o prompt, da empresa que criou a IA e os dados que foram usados para treinar. Podiam ser usados, tinham direitos autorais. É uma zona cinzenta enorme. Muita coisa para resolver. Muita. E a segurança? O potencial de usar essas ferramentas para criar malware mais esperto, golpes de phishing super personalizados ou para fazer engenharia social automatizada é real e perigoso. E claro, tem um impacto no mercado de trabalho. A automação de tarefas intelectuais, o medo de desemprego em massa em algumas áreas, o risco de aumentar ainda mais a desigualdade. São muitas questões éticas e sociais, né? Exatamente. São questões que exigem muito debate,
Talvez regulamentação cuidadosa e um esforço grande para desenvolver o que o pessoal chama de IA responsável, com transparência, com prestação de contas, com ética no centro. Ufa, é uma jornada e tanto mesmo. Dos sonhos lá de 1956, passando pelos invernos até essas máquinas criativas e cheias de dilemas éticos de hoje. Essa nossa conversa já trouxe bastante luz, mas fica aquela sensação de que ainda tem muito mistério em como elas realmente pensam ou aprendem, né? Talvez seja um bom gancho para a nossa próxima exploração. Bom, recapitulando um pouco o que a gente conversou, a inteligência artificial não é um raio em céu azul. Definitivamente não. Ela é fruto de mais de 70 anos de trabalho, desde aquela conferência em Dartmouth, de muita tentativa e erro, de momentos de euforia e daqueles invernos de frustração. Mas, acima de tudo, é resultado de muita persistência e engenhosidade humana. Entender esse passado todo não é só curiosidade, né? É fundamental para a gente conseguir navegar o presente e principalmente o futuro dessa tecnologia com um pouco mais de consciência. Perfeito. E talvez fique uma reflexão final para o pessoal que está ouvindo a gente, agora que a gente tem máquinas que podem não só analisar o mundo, mas também criar representações, conteúdos novos sobre ele, de formas que antes eram exclusividade nossa. Como isso muda o jogo? Como essa capacidade nova redefine o que significa ser criativo, ou ser inteligente, ou mesmo ser humano, numa era em que a nossa colaboração ou talvez competição com a inteligência artificial fica cada vez mais intensa. O que a gente vai valorizar na inteligência humana daqui para frente? Fica a pergunta no ar.